Muito em breve encontramos um milagre. As pessoas que a princípio nos acharam estranhas agora começam a nos homenagear porque não somos atormentados por tabaco, álcool ou drogas e não nos entregamos a imoralidades ou obscenidades que fazem parte do mundo humano. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais profunda esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o uso de drogas, álcool, tabaco. O mestre pode compartilhar a sua visão de como esses vícios ou tudo aquilo que nós buscamos por prazer são apenas mecanismos de fuga para fugirmos de nós mesmos? Ô Gilson, em razão desse modelo da existência desta vida, deste padrão de existência egóica, de existência no eu, o ser humano ele vive em busca de qualquer coisa que possa preenchê-lo temporariamente e trazer um certo alívio a essa dor desse sentido de separação. Então, essa procura, essa busca, essa tentativa de encontrar, de alcançar no prazer, sobretudo em ligação com vícios, algum nível de preenchimento, de satisfação, é algo muito comum. E por que isso ocorre? Porque o ser humano não é feliz. A verdade é que é impossível a felicidade nessa psicológica condição de existência onde existe esse sentido de separação entre a realidade e o pensamento. Veja, nós temos o pensamento em nós sustentando esse sentido de separação. E, portanto, a ilusão de uma identidade psicológica na vida, dentro da experiência do viver, isso sustenta o sofrimento. Por exemplo, nós temos essa questão dos desejos. O ser humano, ele carrega um conflito interno, uma dor existencial, uma insuficiência. E ele busca preencher isso realizando desejos. Então ele sai de um objeto de prazer para outro objeto de prazer. Ele sai de um desejo para outro desejo. E esse vazio existencial continua. Essa insatisfação continua. É isso que explica, Gilson, todos esses estados internos que são tão complexos no ser humano. Nós percebemos que nós não conseguimos lidar com a ansiedade, com o estresse, com a depressão, angústia, nervosismo. Essa dor da separação, quando acontece essa rejeição do outro e ficamos sozinhos e somos abandonados, então o que fazemos? Nesse momento de dor, nós não fomos educados para aprender a lidar com essa experiência, que é a experiência desse sentido de alguém presente na vida. No caso aqui, em dor, em sofrimento. Então nós fugimos. E as diversas formas de fugas
São as drogas. O álcool, o tabagismo, o sexo, o cinema. Qualquer coisa que você busque, que você procure para substituir temporariamente algum quadro psicológico de insuficiência, de carência, de dor, é apenas uma fuga. E essa fuga não resolve. Então entramos nesse jogo de substituição. É algo muito típico do ego. Ao sair de uma relação, por exemplo, ele busca uma outra. E depois busca uma terceira, e depois uma quarta. Então nós vivemos assim, fugindo desta insuficiência interna, dessa carência interna, entrando nesse jogo de substituição. E parte desse jogo são as diversas fugas que nós conhecemos, que o ser humano busca, para afastar de si mesmo esse estado de dor. A verdade é que, psicologicamente, a condição do ser humano é de dor psíquica, em razão da presença do eu, em razão da presença desse sentido de alguém que se vê separado da vida. É algo bem interessante nós investigarmos a verdade da vida aqui, nesse instante, acontecendo. Por que é que nós colocamos na vida, agora, aqui, nesse momento, o sentido de alguém dentro dessa experiência? Por que isso está presente? Por que não nos mostraram ainda a realidade de que a vida, ela é isso que está aqui acontecendo? Mas não existe esse elemento presente. O pensamento tem em nós criado um elemento presente na vida, sendo esse elemento, esse eu, que olha para tudo à sua volta e tenta extrair do mundo à sua volta algo para si mesmo. Então esse sentimento, pensamento eu, criou esse experimentador. Então nós temos a vida, repare, como sendo a experiência para esse mim. E esse eu sendo o experimentador dessa experiência. Então tudo é visto nesse formato de condicionamento psicológico em que fomos criados, educados. Tudo é visto como algo para extrairmos prazer. Então vivemos na busca, sendo esse elemento, o experimentador, na busca de prazer, daquilo que possa nos dar prazer. Só que, naturalmente, nos deparamos também com o outro lado do prazer, que é a dor. Então, nós vivemos nessa busca do prazer em objetos, em pessoas, em lugares, em condições, em situações, em circunstâncias. E também vivemos nessa fuga da dor. Então, nós vivemos dentro desse modelo de dualidade, em razão desse sentido do eu presente, onde há esta carência, há esta falta, há esta necessidade psicológica. Veja, tudo isso é basicamente sofrimento. Podemos descobrir na vida, a vida, sem esse elemento presente que é o eu, o experimentador. Isso significa uma vida livre dessa psicológica necessidade de preenchimento, em situações, em coisas, em lugares. Então isso é uma vida completamente livre, livre de sofrimento, e, portanto livre desses vícios, livre dessas manias do ego, dessas manias do eu. Enquanto não tomarmos ciência da realidade daquilo que nós somos, Gilson, na vida,
que é a verdade de Deus que trazemos, além do ego, tudo continuará da mesma forma. Estaremos sempre dentro desse jogo, que é o jogo do ego, de busca de prazer e fuga da dor. Nesse movimento entre desejo e medo. São aspectos diferentes desta mesma verdade do eu, desta mesma verdade do ego. Tanto o prazer quanto a dor. Tanto o desejo quanto o medo. É assim que temos vivido nossas vidas. É assim que estamos vivendo. O ser humano passa 30, 40, 70 anos de vida desta forma, vivendo nesta condição, sem a ciência da beleza desse encontro, que é o encontro com a realidade divina, que é o encontro com a realidade do seu ser. É isso que nós estamos juntos aqui investigando, como nesta vida ir além desta psicológica condição, onde estamos constantemente em busca de satisfação, de sensação, prazer, conforto, preenchimento, e de fato isso nunca se realiza. Porque esse sentido do ego, ele é por natureza insatisfeito, infeliz. Apenas quando realizamos, Gilson, a verdade sobre quem nós somos, é que nos deparamos com a felicidade, com o amor real, com a paz real, com a felicidade real. É isso que estamos propondo aqui para vocês. Um trabalho nessa direção. A ciência dessa verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade da vida divina, da vida real. Somos mais respeitados por essas qualidades. Do mesmo modo, foi dito que os empresários não podem seguir a regra de ouro. É preciso apenas examinar empresas como JCPenney ou a regra de ouro dos alfaiates de Cincinnati, para ver como isso é ridículo, para ver como é possível viver de acordo com esses princípios. Existem milhões de pessoas que disseram que não podiam pagar o dízimo, porque 10% de sua renda é demais para dar a uma atividade espiritual. Eles precisam apenas olhar para aqueles que agora estão dando 60%, 70% e 80% de sua renda e ainda têm riqueza sobrando todos os anos, para saber que é uma falácia acreditar que existe alguém na Terra que não pode preencher os requisitos do dízimo. Na verdade, há apenas um requisito. Temos que sentir gratidão por nossa atividade espiritual. Se temos gratidão, esses 10% se tornam uma quantia muito pequena. Se nossa atividade espiritual traz paz no coração, paz de espírito, paz de alma, saúde física, resistência moral e até conforto corporal, 10% é muito pouco. Mas não acreditemos que seremos recompensados dando esses 10%, pois não podemos barganhar com Deus. Esses 10% são uma oferta voluntária de gratidão, sem restrições. Se não podemos dar nesse sentido, então nem devemos dar. Devemos reduzi-lo para 5%, 4%, 3% ou 2%, até que comece a fluir como gratidão. Então descobrimos que a gratidão é uma qualidade de amor e o amor é de Deus. No momento em que a gratidão está fluindo, Deus está fluindo, o amor está fluindo e todas as rodas da vida estão girando suavemente. Você deve ver que, se
O Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esta declaração não deve ser usada como um clichê ou uma afirmação. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que não devemos fazer afirmações. Mestre, você pode compartilhar a sua visão de como o conhecimento intelectual acaba sendo uma barreira para a verdadeira compreensão? Ô Gilson, afirmações de palavras, frases, a busca de colocações de conhecimentos religiosos em palavras a nível intelectual, proferir isso não representa a visão da realidade. Na verdade, isso é mais um empecilho, entre outros, que nós temos. Então, ao longo do tempo, depois de muitos livros, depois de muitas palestras, depois de ter lido bastante, escutado bastante, a gente termina guardando frases, aprendendo afirmações e fazendo afirmações. O resultado disso é que, depois de tudo isso, nós temos uma outra forma muito especial, ainda de fuga, que carrega esse aspecto religioso. Antes nós fugíamos para aquilo que era mundano. Agora nós escapamos para a citação de palavras, de textos, de clichês religiosos. Mas isso ainda é uma mecânica de fuga. Veja, fazemos isso porque nos dá prazer, porque nos traz conforto, porque isso sustenta esse movimento de esperança. Mas repare, esperança é algo que diz respeito ao futuro, que o pensamento cria, para amanhã encontrarmos alguma coisa de valor, de importância, de real alegria em nossas vidas. Então, essa questão do futuro, assim como a ideia de alcançar depois qualquer coisa a partir de afirmações meramente verbais, intelectuais, isso são meros condicionamentos. Ainda expedientes de fugas. Sim, fugas religiosas, espiritualistas, espirituais. Mas isso não consiste em uma visão real. Consiste ainda em uma ilusão. Então, com o tempo, os nossos cérebros ficam entorpecidos e ficamos presos a esses clichês, a essas afirmações, com a ilusão de que estamos indo para algum lugar e realizando algo que tem um propósito real nessas afirmações. Enquanto que estamos apenas no campo do intelecto, no campo das palavras, das frases. Então há esse formato, há esta forma de expressão. Então antes tínhamos um caminho, hoje temos um outro caminho. Mas ambos os caminhos estão dentro da ilusão, que é a ilusão do ego. Sem uma base verdadeira, que é o esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo do eu, do ego, sem um real trabalho de autoconhecimento, tudo que estamos fazendo, tudo que fizermos, estará dentro da ilusão, estará dentro de um equívoco, estará dentro de um engano. Então nós precisamos de algo real. E esse algo real tem por princípio
a compreensão daquilo que se passa conosco, desta dor existente aqui, sem fugir. Então não fugimos nem para aspectos mundanos, nem para aspectos espirituais. Abandonamos a fuga. Temos que descobrir como olhar para as nossas reações, para todo esse processo em nós, interno, de insatisfação, de incompletude, de carência, de angústia, de medo, para irmos além disso. Então algo irá se revelar, algo fora do eu, algo fora do ego. Então esse trabalho da visão de si mesmo, que requer autoconhecimento, é a base para essa realização de Deus, para essa ciência da verdade, daquilo que nós somos, quando o ego não está. Deve-se entender que isso significa que, antes de empreender qualquer atividade, e isso certamente inclui levantar-se pela manhã, não espere muito daquele dia, se você não teve a experiência real do contato com Deus e recebeu a garantia interior: eu estou em campo. A experiência de Deus não é mental, nem intelectual. Tudo o que sabemos mental ou intelectualmente é apenas um passo que leva à experiência do contato com Deus, ou à percepção e realização de Deus. Seja qual for a palavra que você deseja usar para a experiência real de estar na presença de Deus. Veja bem, a oração, em seu verdadeiro sentido, é uma comunhão com Deus. Não é implorar ou suplicar a Deus. Não é pedir a Deus. É uma comunhão com Deus. Embora, no início da comunhão, podemos achar necessário ensaiar mentalmente, lembrar conscientemente algumas dessas passagens das Escrituras que nos ajudam a trazer concentração à mente para acalmá-la. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, quero deixar aqui um convite. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link do WhatsApp para poder participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente às nossas perguntas, e segundo, e mais importante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença nesses encontros. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia. E isso é um facilitador incrível para podermos perceber o que está além da compreensão humana, o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para participar desses encontros. Já dá um like no vídeo, já faz um comentário. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.